Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu vim aqui para falar a respeito de uma das minhas últimas leituras, que foi este Como Educar Sua Mente, o guia para ler e entender os grandes autores, da escritora e professora norte-americana Susan Wise Bauer. Comprando este ou qualquer outro livro, desde que através do link abaixo da Amazon, você estará ajudando o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. Como Educar Sua Mente, da Susan Wise Bauer, é um daqueles livros sobre como ler livros, sobre como ler os clássicos, sobre como, principalmente, entender os clássicos na profundidade que eles permitem ser compreendidos. A Susan Wise Bauer é uma estudiosa da literatura e uma professora norte-americana, sobretudo, que neste livro vai nos passar várias dicas valiosas de como compreendermos os grandes clássicos, a que pontos dos grandes clássicos devemos prestar atenção, quais métodos devemos seguir. Tudo isso de um modo muito leve e acessível. Um outro livro que eu já tinha lido a respeito de como ler livros, mas há muito tempo atrás, fora esse How to Read a Book, do Mortimer Jerome Adler, em inglês, mas que hoje está traduzido para o português. Este, com certeza, é um livro valiosíssimo que merece ser lido, estudado e, principalmente, aplicado. Porém, eu admito que lendo o livro do Adler, eu fiquei com uma certa preguiça, um certo desânimo de levar a efeito os métodos que ele propõe. Porque são métodos um pouco exigentes demais, um pouco analíticos demais, no sentido de esmiuçar a leitura até as últimas consequências do texto. E assim, para um leitor que não está muito disciplinado como eu a seguir um método de leitura, a anotar, a resumir, a fazer reflexões mais profundas e a não simplesmente ler de forma corrida, eu acho que talvez este não seja um bom primeiro passo. Talvez num segundo momento, quando eu já estiver mais disciplinado em algum método mais simples, eu possa voltar ao Adler e tirar maior proveito das lições que ele dá neste livro. Qual seria então este método mais simples? Eu entendo que este método mais simples possa ser este que a Susan Wise Bauer propõe em Como Educar Sua Mente. De que forma é estruturado este livro? Ele é feito da seguinte forma. Primeiro, nós temos um pouco da história da Susan Wise Bauer como pessoa, como escritora, como professora, estudiosa da literatura e principalmente leitora. E isso, para nós que gostamos de livros, é sempre algo muito cativante. É cativante saber das experiências de leitor de outras pessoas, como elas fazem, como elas se relacionam com os livros, de que forma os livros marcam suas vidas. Primeiro, então, temos este momento. Depois, há uma digressão da Susan Wise Bauer a respeito de aspectos bem básicos da leitura. Aí não só de leitura de clássicos, mas da leitura de qualquer outra forma de literatura para quem não é um leitor assíduo. Ou seja, ela fala de aspectos como quantos livros ler, a velocidade da leitura, em que posição ler, a dificuldade com vocabulário, a dificuldade na organização do tempo, na organização das ideias, da concentração. Esses aspectos bem básicos, eu diria até meio que materiais e biológicos do ato de leitura. Depois, o livro vai se dividir em 5 partes e cada uma dessas partes divididas em outras 3 partes. Qual é essa divisão principal, então, de 5 partes? A Susan Wise Bauer vai tratar da leitura de romances, autobiografias, livros de história, livros de dramaturgia, ou seja, peças teatrais escritas, e, por fim, a respeito da poesia. Dentro de cada gênero literário, ela faz 3 divisões.
Primeiro, ela vai falar sobre o gênero em si, suas características, sua história, o que os estudiosos pensam a respeito. Depois, ela vai nos propor um método, que é um método trifásico de leitura, em que ela sugere várias perguntas e pontos a serem observados na leitura, de modo a nos guiar nessa compreensão mais profunda. Ela divide estes aspectos em três. Ela divide a leitura num primeiro momento, em que há uma leitura gramatical, isto é, uma leitura para conhecimento dos fatos que são narrados no livro. Depois há uma leitura no estágio lógico, que é uma leitura de avaliação dos fatos. Fica-se um pouco preso ainda à obra em si, mas faz-se uma ponderação entre um elemento diante do outro. Depois, no estágio de número 3, há uma análise retórica do texto, ou seja, é uma avaliação daquele livro, daquele conteúdo, em comparação com questões que estão de fora dele, com o mundo ao redor, com os nossos próprios pensamentos, com o nosso próprio conhecimento de mundo, com o que outros autores já disseram a respeito daquele livro. É um estágio em que nós formamos as nossas opiniões pessoais a respeito da obra e dos conteúdos que ela veicula. Para vocês terem uma ideia, para que eu mesmo aproveitasse melhor essas sugestões de divisão tripartite da leitura, eu fiz as anotações das principais perguntas a serem formuladas a respeito de cada gênero literário. Eu fiz então fichinhas para o romance, depois para a autobiografia, depois para a história, para o teatro e por fim para a poesia. Para vocês terem uma ideia de que tipos de perguntas a Susan Weisbauer propõe. Primeiro estágio da leitura de um romance, a leitura gramatical, o conhecimento dos fatos, a Susan Weisbauer destaca como as principais questões. Quem são essas pessoas? O que acontece com elas? Quais foram as mudanças que elas sofreram? Primeiro passo, observe o título, a quarta capa e o sumário, mas não leia o prefácio. Elabore uma relação dos personagens ao longo da leitura. Identifique brevemente o principal evento de cada capítulo. Faça anotações iniciais de passagens que lhe pareçam interessantes. Dê ao livro seu próprio título e subtítulo. O título deverá expressar qual é o personagem central do livro. E o subtítulo, qual é o evento mais importante do livro e de que maneira ele afeta o personagem principal. Agora, por exemplo, no segundo estágio, que é o estágio lógico, a respeito da leitura de autobiografias, e sobre as autobiografias ela faz considerações interessantíssimas. Ela nos propõe as seguintes questões. Que padrão o escritor descobriu em sua vida? Qual é a temática que amarra a narrativa? É uma narrativa espiritual ou cética? Qual é o ponto de virada dessa vida? Há alguma espécie de conversão? O escritor se desculpa do quê? Ao se desculpar, como ele se justifica? Qual é o modelo, o ideal de vida dessa pessoa? Qual é o fim da vida? O lugar aonde o escritor chegou, encontrou um fim, descobriu tranquilidade. Como exemplo do terceiro estágio de leitura, que é o estágio retórico, eu destaco as seguintes questões propostas para a leitura de livros de história. Qual é o propósito da história embutido neste livro? Essa história tem uma dinâmica progressiva? O que significa ser um ser humano segundo essa história? Por que as coisas deram errado? Qual é o lugar reservado ao livre-arbítrio na história narrada? Que relação tem essa história com os problemas sociais? Qual é o fim da história que essa narrativa pressupõe? Qual a semelhança ou diferença
dessa história em relação às histórias de outros historiadores que vieram antes? Haverá outra explicação possível para os fatos narrados? E assim, essas perguntas não são, como eu disse, jogadas a esmo de forma esquemática. A cada pergunta, ela sugere exemplos práticos de como aplicá-las a determinados romances, de como, em alguns casos, aquela pergunta não funciona e precisa ser substituída por outra, e assim vai. Tudo de forma assim, muito leve, como se fosse um bate-papo ou uma aula com um professor muito simpático. Por fim, na terceira sessão, que a Susan Weisbauer reserva a cada gênero literário, ela nos propõe 30 obras daquele gênero para que possamos conhecê-lo. Ela as propõe em ordem cronológica. Ela declara, já no princípio, que vai tratar principalmente da tradição ocidental de literatura e mais ainda, que ela vai tratar principalmente da tradição anglo-saxã, com ênfase na literatura norte-americana, que é a literatura com a qual ela está mais acostumada. Sim, há muitos livros da literatura europeia, da literatura antiga, etc. Mas prepondera mesmo os livros de literatura anglo-saxã em língua inglesa. Mas esse recorte, lógico, tem as limitações de todo recorte, mas para nós é muito interessante porque muitas obras clássicas da literatura norte-americana nós não conhecemos. Nós não temos tanto contato, pelo menos eu não sinto isso, com a tradição literária norte-americana. Temos uma ideia, mas são poucos os livros que efetivamente lemos, aqueles livros clássicos, sabe? Então, assim, por exemplo, uma surpresa para mim foi a importância que ela demonstra ter o livro A Cabana do Pai Tomás, da Harriet Beecher Stowe, se não me engano o nome dela, que assim, é um clássico absoluto da literatura norte-americana. Chega a ser um escândalo que por tantos anos nós aqui no Brasil tenhamos ficado sem uma edição em livrarias disponível para que pudéssemos ler este livro e que muitos nós não tenhamos efetivamente lido este livro até hoje. Ela, por exemplo, fala que a Cabana do Pai Tomás já influenciou a cultura de uma forma geral, de forma tão decisiva e determinante que, por exemplo, há montagens teatrais de A Cabana do Pai Tomás que ficaram em cartaz por tantos anos seguidos que muitos atores só tiveram esse papel em suas vidas inteiras. Então, assim, é uma coisa muito grandiosa mesmo. A Susan Weisbauer, tal como faz com as perguntas, não simplesmente lança as obras como sugestões para nós, mas faz um resumo e alguns comentários a respeito delas, o que torna a leitura ainda mais gostosa. Por exemplo, em romance ela fala de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, de Crime e Castigo, de Dostoiévski, de Ana Karenina, do Tolstói, de O Regresso de um Nativo, do Thomas Hardy, de Retrato de uma Senhora, de Henry James, de A Glória de um Covarde, de Stephen Crane, de A Casa da Felicidade, de Edith Wharton, de O Estrangeiro, de Albert Camus, de 1984, de George Orwell, de Agarre a Vida, de Saul Bellow, de 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, de Ser um Viajante de uma Noite de Inverno, do Ítalo Calvino, e por aí vai. Em autobiografias, ela fala das Confissões de Santo Agostinho, que inaugura o gênero, sobre os Ensaios de Montaigne, das Meditações de Descartes, as Confissões de Jean-Jacques Rousseau, de Walden, de Henri David Thoreau, Ecce Homo, do Nietzsche, por aí vai também. Depois, nos livros de história, ela fala da biografia da Rainha Vitória, de Lytton Strachey, de O Caminho para Wigan Pier, de George Orwell, de Mística Feminina, de Betty Friedan, de A Terra Prometida, O Mundo que os Escravos Criaram, 1974, de Eugène Genovese, Um Espelho Distante, de Barbara Tuchman. Enfim, uns livros menos óbvios, mas que parecem muito interessantes.
As peças de teatro, ela fala de Ricardo III de Shakespeare, de O Tartufo de Molière, de She Stoops to Conquer, Oliver Goldsmith, de A Escola da Má Língua, de Richard Brinsley Sheridan, de A Importância de Ser Prudente, de Oscar Wilde, de Casa de Bonecas, de Henrik Ibsen, e por aí vai. E por fim, em poesia, ela faz uma seleção de principais poemas por autor. Então, e tem vários trechos transcritos desses poemas aqui. Então ela fala de William Butler Yeats, de Dunbar, Robert Frost, Carl Sandburg, William Carlos Williams, Ezra Pound, T.S. Eliot, W.H. Auden, Mark Strand, enfim, vários nomes menos conhecidos para nós. E aqui o livro tem o cuidado de nos fornecer uma indicação das principais edições em português, quando existentes, para cada obra que a Susan Weisbauer cita. Enfim, pessoal, fica a dica deste livro, é uma delícia de ler, eu acho que é um prazer para todo mundo que gosta de livros ler este livro. É um livro acessível, é um livro que você lê, que tem muitas regras, mas que você não sai dele com aquele desânimo, pensando, jamais vou conseguir aplicar essas regras. Mas não, ele te deixa convencido de que isso é possível e que o proveito que você vai tirar aplicando esse método, respondendo essas perguntas, fazendo essas reflexões, será sim extremamente recompensador. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal, me sigam no Scoob, no Instagram e no Facebook. Todos os links estarão aqui embaixo. Comprem através do link abaixo da Amazon e ajude o canal. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!